que a gente já está ao vivo. Boa tarde para todo mundo. Bem-vindos todos. Hoje é o primeiro dia, né? A palestra número 1 de um ciclo de palestras, um ciclo de debates sobre habitação coletiva que a gente está organizando. São palestras mensais, 6 no total, né? A partir de hoje até novembro. Então, o meu primeiro pedido é que vocês olhem, por favor, a programação, né? Próximo mês, em junho, a gente já tem uma segunda palestra, então daqui um minutinho já vai estar rolando no chat o link com a programação, com a segunda, a terceira palestra. Deem uma olhada, se inscrevam e participem de outras também. Quer dizer, a gente tem um guarda-chuva, né? Esse tema mais ou menos amplo da habitação coletiva, mas a ideia é abordar esse assunto de uma maneira diferente em cada dia. Então, tem um dia que a gente vai discutir projeto, tem um dia que a gente vai discutir história. Hoje a gente vai trazer para questões sociais e políticas. Eu já vou passar a palavra num minutinho para a professora Tatiana. Eu só preciso... Tem alguns agradecimentos muito importantes aqui, muito rapidinho eu vou fazer. Em primeiro lugar, o Vinícius, que estava com a gente até um segundo atrás, que é um apoio dessa infraestrutura digital fundamental. Agradeço muito, eu não sei se ele ainda está ouvindo a gente, mas muito obrigado. Tem uma equipe de projeto mais ou menos ampla, né, que está organizando esse evento aqui, alunos, e eu menciono em especial a Silmara, né? Quer dizer, a gente teve um número muito expressivo de inscritos, o povo ainda está chegando, né? E claro, houve essa inscrição expressiva porque o assunto é importante, porque o João é importante, mas porque ela fez uma divulgação muito eficiente, eu acho. Eu me sinto muito satisfeito com o que ela fez. A ideia era divulgar isso para públicos muito variados, em regiões diferentes, e eu acho que ela teve sucesso. A quantidade de inscritos reflete uma boa parte do trabalho dela e de outras pessoas envolvidas, e professores também, né? Eliana, Marcelo, o Adalberto sempre presente, mas em especial eu queria agradecer ao professor Alessandro Alves, que ajudou em muitas questões pequenas, grandes, e me ajudou a antever uma série de coisinhas que eu sozinho não iria dar conta. Ele já tem uma organização de um evento nesse formato, e me ajudou bastante. Claro que eu quero agradecer a professora Tatiana Riberal, que é aqui nossa colega professora, só que no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que topou coordenar os debates, né, pelo tema, pela abordagem de hoje. Eu acho que seria muito conveniente a gente esparramar, né, esse assunto para além da arquitetura e aproximar para valer de questões sociais e políticas, e eu senti que não ia dar conta de fazer isso, e fiquei muito feliz que ela topou, agradeço muito a ela também. Bom, sobre o formato do evento, a Tatiana, na sequência, vai fazer a apresentação do tema e do João. Aí a gente tem uma palestra de 1 hora, mais ou menos. Mas, João, você pode prolongar ou abreviar a conversa do jeito que você achar melhor. E, por fim, a gente terá 20 minutos com a Tatiana de novo para comandar os debates, para cutucar o João dentro de questões que ela for levantando. Então é isso, e por fim, claro, agradeço muito, João, você ter aberto, muito generoso, ter dado esse tempo para a gente, para os alunos, e tem muita gente de fora também. Eu, introduzindo muito brevemente, para quem está ouvindo, e muita gente sabe disso,
eu enxergo 3 qualidades no João, e se não for isso, depois ele me desmente. E eu digo isso como aluno, O João, ele tem uma base teórica impecável, tem uma pesquisa de campo muito ampla, sempre muito ampla, e tem, por fim, coragem para assumir postos para além dos muros da universidade. Ele tem uma experiência recente, importante, na Prefeitura de São Paulo, que eu imagino que ele vai relatar, passar por isso. Então, eu agradeço muito o aceite, João, e já passo a palavra para a professora Tatiana, para ela, enfim, iniciar os trabalhos. Muito boa tarde a todas e todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço enormemente o convite do professor Felipe, foi uma enorme satisfação receber esse convite, é uma mesa interdisciplinar, é um desafio essa conversa, essa proximidade. Gostaria de agradecer também aos nossos alunos e alunas presentes, alunos do curso de arquitetura, alunos do curso de ciências sociais, que estão aqui conosco, e especialmente ao professor João por ter aceito esse desafio de estar aqui com a gente. Eu espero estar à altura desse debate que nós teremos hoje. Bom, apresentando o professor João, fiz um pequeno levantamento aqui do seu currículo. É difícil falar pequeno, porque o currículo do professor João é realmente fascinante, é impressionante a atuação do professor João. E, enfim, nós sabemos que nós estamos sendo muito privilegiados em poder ouvi-lo aqui nesse dia, nessa fria tarde de hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, o professor João, o professor Sete Uitaqui Ferreira, ele é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e em Economia pela PUC. Ele é mestre em Ciência Política pela USP e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela USP também. Ele tem o prêmio de melhor tese de doutorado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, ANPUR, em 2005, doutorado honoris causa concedido pela Universidade de Lyon, Jean Monnet, Saint-Étienne, França, em 2017, é professor associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo desde 2000 e foi presidente da CPG, Comissão de Pós-Graduação da FAUSP, de 2017 a 2020. Pesquisador sênior do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, da FAUSP, desde 1998, o qual coordenou entre 2010 e 2016. É bolsista Produtividade do CNPq, nível 2, coordenador de projeto temático FAPESP, ANR, de 2020 a 2024, professor visitante no Instituto de Hautes Études de l'Amérique Latine, da Université de Paris, Sorbonne Nouvelle, e da Université Jean Monnet, em Saint-Étienne, na França, de 2014 a 2018. Professor visitante da École d'Architecture et de la Vie et de Territoire de Marne-la-Vallée, na França, e da Chaire BSI City-Dev, da Universidade Livre de Bruxelas, de 2018. Atua como professor e consultor nos seguintes temas: políticas habitacionais, habitação social, desenvolvimento ambiental urbano, instrumentos urbanísticos e estatuto da cidade, economia urbana e mercado imobiliário, globalização e cidades globais. Autor do livro O Mito da Cidade Global, o papel da ideologia na produção do espaço urbano, Vozes 2007, Produzir Casas ou Construir Cidades, Desafios para um Novo Brasil Urbano. Coordenador da FUPAM, AB, da FAUSP, 2012, de vários capítulos de livros e artigos, e foi secretário municipal de habitação da cidade de São Paulo, em 2016. Muito obrigada, professor. A palavra é sua. Olá, boa tarde, obrigado, Tatiana, pela apresentação, prazer conhecê-la. Somos colegas um pouco, porque eu fiz meu mestrado em ciência política, na sua área você também fez,
Então, somos aí um pouco da área, eu um pouquinho só, metido a ser da área de ciência política. Felipe, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pelos comentários, espero estar à altura. O Felipe foi um querido, não é aluno, porque ele foi pós-doutorando no meu laboratório, LabIab. Pós-doutorando não é aluno mais, né? É pós-doutorando, ou seja, é pesquisador mesmo. Fez um excelente trabalho em relação aos edifícios vazios no centro da cidade de São Paulo, que é uma problemática que a gente até pode eventualmente abordar aqui. E aí tenho essa surpresa, não surpresa, porque ele tinha me falado, mas esse prazer de encontrá-lo agora também naquilo que ele estava fadado a ser, que é ser professor. Não sei se eu devo parabenizar ou não, mas tudo bem. Quem tem essa vocação, não tem jeito. Então, é um prazer, muito obrigado aí, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou aqui abrir a minha palestra aqui, vamos ver se dá certo. Aqui. Janela. Aqui. Vocês me avisem. Eita, era para entrar no começo. Entrou aí? Tá aparecendo? Ainda não, João. Ué? Tá indo. Agora foi. Foi. Então deixa eu pôr aqui no grande. Só coloca isso, grande. Tá, perfeito. Muito bem, então o tema que o Felipe me convidou para abrir, deixa eu só me desenrolar do meu fio aqui, típico, né? Começa aí o fio do microfone de lapela enrola na cadeira, um desastre. Pronto. O Felipe me convidou para dar essa palestra dentro de um seminário mais amplo, né? Começando por discutir a questão do direito à moradia, que é uma questão central, uma questão muito ampla, né? E que a gente só consegue entender se a gente conseguir entender dentro de uma discussão multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então, claro, quando a gente fala o direito à moradia, a gente pensa na questão da moradia, mas eventualmente para um estrangeiro que venha para o Brasil, chegue, por exemplo, aqui em São Paulo, e se depara, não com esse prédio da frente aí, mas com esse, não sei se dá para ver o meu mouse, mas com esse prédio aqui, por exemplo, esse daqui também, aquele lá de trás, eu acho que esse daqui também, são prédios de moradia, né? Ou se depara com esse tipo de situação, esse tipo de prédios, essas casas, ou ainda esse tipo de condomínio, a gente, na verdade, se pergunta se a questão da moradia é um problema mesmo, né? Porque, afinal de contas, aparentemente, o Brasil está aí resolvendo, né, a sua problemática de moradia por essas fotos, né? Então, para a gente discutir o direito à moradia, a gente precisa antes entender um pouco teoricamente qual é a base de teórica sobre a qual se assenta a discussão sobre a moradia, né? Claro que nós estamos falando de uma análise da questão da moradia dentro do contexto do capitalismo, né, que é aquele que nos diz respeito. Então a gente precisa entender um pouco dentro das dinâmicas do capitalismo, né? Para começar, a gente precisa entender que as cidades, aquilo que a gente chama de cidades, na verdade, nada mais são do que, vamos dizer, a somatória de localizações, né, de recortes, vamos dizer, de uma rede sistêmica de infraestruturas. Ou seja, aquilo que a gente chama, de uma maneira mais simples, de cidades, na verdade, só existe porque existe uma rede sistêmica de esgoto, de saneamento em geral, esgoto, coleta de lixo, pavimentação, rede elétrica, rede de todos os outros serviços que vocês possam imaginar, de TV, etc e tal, gás, enfim, tudo aquilo que faz faróis, tudo aquilo que faz uma cidade, todo o sistema de transporte que faz uma cidade ser cidade. O espaço urbano, ele é, na verdade, uma produção social,
né? Por que a gente diz que esse espaço urbano ele é socialmente produzido? Porque essa rede de infraestruturas sistêmicas, ela tem a característica de que ela não pode ser produzida, ela não pode ser individualizada como mercadoria, né? Tudo no capitalismo decorre da forma mercadoria, né? Mas no caso, aquilo que a gente chama de um lote urbano não pode ter aquilo que constitui aquele lote como um lote urbano, a gente não consegue individualizar como mercadoria individual. O que eu quero dizer por isso? Eu quero dizer que eu até consigo individualizar a produção da casa, seja um barraco, seja uma mansão, né? Mas eu não consigo individualizar a produção de uma rede de coleta de esgoto ou de uma rede de metrô, né? Não consigo por duas razões. Primeiro, porque é extremamente caro, né? O metrô custa 100 milhões de dólares o quilômetro linear, né? Segundo, porque mesmo que eu tivesse muito dinheiro e pudesse arcar com os custos dessa infraestrutura, ela é sistêmica. Eu não vou poder construir um pedacinho de uma rede de esgoto, um pedacinho, quer dizer, de uma rede de metrô, pedacinho de uma rede de ônibus, né? Quer dizer, aquele esgoto ele tem que conectar num coletor-tronco, ele tem que ir para um sistema de tratamento, então ele é sistêmico. E por causa disso, ele é uma necessidade social que não consegue ser individualizada como mercadoria, mas que ainda assim ela continua sendo uma necessidade social. Por isso que a gente diz que ela é produzida socialmente. E por ser produzida socialmente, quem assume a produção é o Estado, né? É o Estado que, em nome de todos e com dinheiro de todos, produz essa base de infraestrutura sobre a qual a gente pode dizer que a cidade é cidade. E quando a gente compra a mercadoria do espaço urbano, a gente está comprando uma localização, que é um pequeno recorte dessa rede de infraestruturas, né? Sobre o qual eu posso ou não construir, e quando eu construo, eu, além do mais, vou vender uma mercadoria que eu construí sobre esse recorte, constituindo uma mercadoria ainda mais completa, que é o edifício, né? A mercadoria imobiliária, por sobre um recorte da localização. Muito bem. Isso faz com que nós tenhamos claramente um papel muito importante do Estado na produção das cidades. Porque, na verdade, como a cidade é uma base de infraestrutura completamente construída, ela não é a natureza que surgiu do nada, né? Inclusive, se vocês forem para Abu Dhabi, tem bairros 3 bairros ali que foram construídos sobre o mar, né? Então ela não é tão relacionada à terra quanto a gente imagina, ela é relacionada à infraestrutura produzida, né, por nós humanos. Então, quando o Estado ele vai produzir essa infraestrutura, se ele conseguir produzir de maneira mais homogênea, ele vai produzir uma cidade que é mais igualitária. Se ele produzir essa infraestrutura de maneira menos homogênea, ele vai criar imediatamente diferenças, e essas diferenças vão redundar em disputas, né? Então, como o Estado usa do dinheiro de todo mundo, é de se esperar que ele vá tentar sempre produzir a infraestrutura de maneira homogênea. Vamos pegar uma sala de aula, um auditório, num lugar que é muito quente, que faz 50 graus, e aí o gerente ali, ele faz uma vaquinha com todo mundo, e ele vai comprar um aparelho de ar-condicionado, né? Ele pode, com dinheiro de todo mundo, comprar um aparelho de ar-condicionado que vai refrescar apenas a primeira fileira. E ao fazer isso, as cadeiras da primeira fileira imediatamente vão ser muito mais caras do que todas as outras daquela sala. Mas o gerente pode também falar o seguinte: não, eu vou comprar um ar-condicionado menos potente, mas em vez de comprar só um, eu vou comprar 15. E eu vou distribuir eles homogeneamente por toda a sala. Ao fazer isso, eu vou estar homogeneizando também, tá certo? O valor de troca e o preço de todas as poltronas daquela sala. A cidade é a mesma coisa com a infraestrutura. Então o Estado ele tem o poder de produzir a infraestrutura. Como é muito difícil produzir infraestrutura de maneira totalmente homogênea, eu sempre vou ter disputas. E eu vou ter disputas que são, vamos dizer, que se dão em 3 dimensões. As primeiras disputas são as disputas entre aqueles que, vamos dizer, se valem dessas localizações para o seu valor de uso, para usar como lugar de vida.
Então, os melhores lugares, porque eles estão mais ensolarados, porque eles têm melhor infraestrutura, porque eles estão mais perto do centro, porque eles têm uma melhor capacidade de eu me deslocar dali para o resto da cidade. Tá. Muito bem. Esses lugares vão ser mais aprazíveis e tudo, vão ser mais caros e, portanto, vão ser apropriados por quem tem mais dinheiro. E eles vão ser melhores bairros do que os bairros que não têm toda essa infraestrutura, que estão num lugar menos aprazível, menos ensolarado, insalubre, que tem enchente, que tem desmoronamento. Esses bairros vão ser mais baratos. Então, a cidade capitalista, ela tem uma peculiaridade. Bom, deixa eu falar ainda outra coisa. Então, eu já tenho uma primeira disputa sobre a qualidade dos espaços para o uso de moradia. E eu tenho uma segunda disputa sobre os espaços que são tomados como mercadoria, mesmo os de uso de moradia. Quer dizer, aquele lugar, aquele terreno que está num lugar melhor para se morar, ele vai ser mais caro e eu posso comprar e revender ele, assim como eu posso fazer isso para outros terrenos de outros usos. Ou seja, os terrenos urbanos, como fragmentos de localização, eles são mercadorias em si. O espaço urbano é um conjunto de mercadorias e eles geram mercadorias que também são disputadas. E o Estado tem a potencialidade de produzir essa mercadoria. Só que o que eu estava falando é que nas cidades do capitalismo eu tenho uma discrepância, eu tenho uma perversidade. O capitalismo todo é muito perverso, né? Então, dentro das perversidades em geral do sistema, eu tenho uma perversidade na cidade, que é o fato de que aqueles terrenos que têm muita infraestrutura, portanto, que foram produzidos com dinheiro de todo mundo, eles são apropriados por quem tem mais dinheiro. Então, isso, na verdade, é uma injustiça na sua lógica, porque todo mundo paga para fazer aquela ponte estaiada, maravilhosa, que vai render uma valorização muito grande dos terrenos em volta, mas só podem comprar os terrenos em volta aqueles que têm mais dinheiro. Então, o Estado, ele tem um papel regulador. Normalmente, o Estado, ele deveria produzir as compensações relativas a essas diferenças que eu acabei de explicar. Então, ele não só regula, como ele media, eventualmente, os conflitos em torno das localizações dessa infraestrutura urbana socialmente produzida. E ele vai mediar também os conflitos entre moradores que usam esses terrenos para o uso de moradia, mas também entre aqueles que usam esses terrenos como mercadoria para comprar e vender e aqueles que usam os terrenos para moradia. É um outro conflito que existe. O mercado imobiliário versus os bairros de moradia. Por exemplo, aqui nós temos esse conflito claramente. O mercado imobiliário chegando, impermeabilizando tudo, desrespeitando questões de sombreamento, de insolação, subindo sem nenhum tipo de controle e, portanto, gerando um conflito claro com quem mora aí nesses sobradinhos que estão aí faz um tempão e que tem um outro tipo, né, de qualidade de vida, etc. Então, esses são os conflitos que o Estado, portanto, vai mediar e vai regular. Bom, diante disso, tudo bem até aqui, eu não estou vendo ninguém, porque quando põe tela grande aqui, eu só vejo minha tela, então dá a impressão que estou falando sozinho, o negócio é altamente aflitivo, mas espero que esteja indo bem por enquanto. Qualquer coisa, você dá um grito aí, tá, Felipe? Tá bom? Tatiana, vocês me avisam aí. Vamos agora que eu fiz uma pequena digressão teórica, vamos passar agora para uma pequena também parêntese econômico, né? O capitalismo entrou numa crise nos anos 30. Essa crise, de maneira muito resumida, era uma crise chamada de subprodução, de subconsumo, desculpa. Basicamente, o que acontece? Vamos resumir uma coisa que foi explicada profundamente, com muito detalhamento, de maneira muito complexa, pelo velho e bom Marx. Muito embora hoje em dia, às vezes, seja meio perigoso falar em Marx, que tem gente que confunde as coisas e acha que está tudo errado, né? Mas, enfim, não é. O velho e bom Marx, ele fez uma crítica muito consistente ao capitalismo e ele percebeu uma coisa que, na verdade, o Adam Smith já tinha percebido. O capitalismo, para funcionar, ele precisa que uma equação exista, que é uma equação que diz que a mercadoria, que o dinheiro investido na produção, ele vira mercadoria,
e essa mercadoria ela volta a ser dinheiro com lucro, que permite reinvestir na produção para produzir mais mercadoria, que vai gerar mais dinheiro com mais lucro, que vai permitir que eu reinvista e assim por diante. Isso é o ciclo de produção e reprodução do capital. Esse ciclo ele só tem um problema. Eu preciso dar o pulo da mercadoria que vira dinheiro de novo. Ou seja, em outras palavras, eu preciso vender. Se eu não vendo, o negócio quebra. Todas as grandes crises do capitalismo, ao longo da história do capitalismo, foram crises geradas por justamente uma quebra desse ciclo. Inclusive a de 2009 nos Estados Unidos, que foi uma crise do setor imobiliário e justamente na solvabilidade da produção imobiliária de casas, né? Então, em 1930, a Grande Depressão dos anos 30, foi uma crise de subconsumo. Ela foi gerada pelo fato de que o capitalismo, ele historicamente, ele vinha reduzindo salários, porque isso gerava mais lucro, né? O capitalismo sempre reduz salários. Pergunte os salários dos professores das universidades públicas brasileiras, vocês vão ficar assustados, por exemplo. Então, sempre você tem redução de salário. E essa redução de salário, ela permite, na lógica geral, que o lucro seja maior, né? Muito bem. Só que chega uma hora que se você reduz salário, você não consegue que as pessoas cujos salários não são suficientes consumam. E se você não tem consumo, você tem uma quebra daquela equação, né? Então é por isso que o capitalismo, inclusive hoje em dia, se desloca, ele vai buscar os salários mais baixos, onde tem muita mão de obra, e um mercado de consumo que dá conta além dessa mão de obra, que é a China, né? Mas ainda assim nós sempre temos essa equação. Então o que acontece? Em 1930, o Ford, ele percebeu isso, ele falou, vai acontecer, isso aqui não vai dar ruim. Tanto é que ele aumentou os salários dos funcionários da Ford meses antes do grande crack de 1929, entendendo que ele precisava dinamizar o mercado dando aumento de salário, mas ele não conseguiu. João? E depois da crise de 1930, da depressão que se seguiu, você vai ter, portanto, a necessidade de construir uma outra lógica de sociedade que foi pautada pelo que a gente chama de keynesianismo, pelas lógicas do Keynes, que era o Estado, justamente, entrando para constituir aquilo que é um eufemismo, que se chamou Estado do Bem-Estar Social. Você interromper esse negócio, porque não está dando certo. João, você me ouve? Tudo bem aí? Tá dando para me ouvir, gente? João, você me ouve? Ouço. Ah, que bom. Eu estava tentando falar, mas esse microfone não estava dando certo. Os slides não estavam... Não te ouço mais agora. Os slides não estavam passando. Não, é que eu tô parado. Ah, você estava parado na primeira imagem? Isso, eu tô parado, tá? Eu tô parado. Tá bom, eu fiquei assustado porque estava na primeira. Desculpa interromper. Se você pudesse colocar a tela cheia, seria mais legal. Obrigado. Eu tô em tela cheia aqui. Deixa eu sair dela e botar de novo. Voltou aí? Voltou a tela cheia? Professor, não voltou. Usa dessa forma mesmo, o pessoal tá conseguindo ver. Eu tô em tela cheia aqui. Pode sair da tela cheia, eu acho que facilita mais. Tá dando para ver? Deixa do jeito que tá, sem tela cheia mesmo. Aí você vai descendo slide por slide. Não, mas eu tô em tela cheia. Mas aqui pra gente não aparece. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Só sair, dá o ESC aí pra sair. Aí vai apresentando o slide mesmo, como você tá fazendo. Vai clicando um por um. Vamos lá. Baixo, vou pôr tela cheia, vamos ver se volta. Voltou? Não. Não, então não tá funcionando. Então vamos aqui, slide por slide, né? Isso. Tá, perfeito. Deixa eu tentar aumentar aqui, que acho que se eu aumento, aumenta para vocês, né? Pronto. Eu vou diminuir aqui, ó, ao mínimo. Pronto. Acho que aí deu certo, né? Então vamos lá. Bom, então o que eu estava dizendo é o seguinte, é que o Estado ele vai entrar, né, como mediador dessas relações e ele vai tentar fazer a produção. Na verdade, ele vai sustentar, por exemplo, no New Deal dos Estados Unidos, vai sustentar um aumento de salário, a oferta de emprego. Essa foto do meio aí é o programa USA Work Program, é o programa de trabalho, né, desencadeado pelo
pelo New Deal, que era você criar oferta de trabalho públicas, né? Então você vai, a partir da intervenção do Estado, alavancar o funcionamento para você criar uma sociedade de consumo de massa. Isso, na verdade, não vem nem do New Deal, vem de muito antes. E essa intervenção do Estado, ela passa também por uma regulação das próprias cidades, né? Então, se você pega o urbanismo rosmaniano de 1870, ele vai promover todo um tipo de intervenção em Paris, tá aí as obras de demolição de Paris, estão aqui os mapas mostrando o que foi feito, aberto, para a abertura de grandes avenidas que, na verdade, destinavam o quê? Destinavam trazer salubridade para a cidade, destinavam trazer qualidade de vida para a cidade, enfim, para você sair daquela cidade da Idade Média e você começar a construir uma cidade compatível com o momento da transformação industrial pela qual ela é passada, né? Isso vai gerar, do ponto de vista urbano, uma alta regulação, inclusive, dos gabaritos, das fachadas, né? Que é o caso do Paris rosmaniano, né? Que vocês veem aí, com uma enorme, vamos dizer, regulamentação, intervenção do Estado para fazer com que o Estado, vamos dizer, controle, né, a própria economia. Depois dos anos 30, da crise dos anos 30, isso vai se fortalecer muito mais, justamente com a construção do Estado do Bem-Estar Social, que é uma solução de dizer, olha, o Estado vai entrar, ele vai criar salário mínimo, ele vai criar... Tudo isso eu estou falando dos países centrais do capitalismo. Estou falando da Europa, estou falando dos Estados Unidos, né? Ele vai entrar, o Estado vai entrar falando, ó, agora eu vou trazer para você, eu vou colocar salário mínimo, colocar descanso semanal remunerado, férias, vou limitar o número de horas trabalhadas por semana. Para quê? Para poder garantir um nível de renda suficiente para poder fazer com que aquela sociedade voltasse a consumir aquilo que era necessário para o próprio sistema capitalista, né? Muito bem. Disso resulta uma cidade que tem vamos dizer assim, um nível de regulação muito alto, em que você vai tender a fazer com que a cidade, aquele conjunto de infraestruturas que eu estava falando, sirva para o máximo possível de pessoas. Então você vai colocar muita gente morando no lugar com muita infraestrutura, em prédios regulados do ponto de vista da sua construção, de tal forma que a pessoa more num apartamento pequeno, mas quando ela desce para o espaço público, para o espaço urbano, ela tem lá uma biblioteca pública, uma escola pública, uma praça, um playground, um local para fazer esporte, né? Um ônibus passando ali na frente de maneira fácil, com corredor e tudo mais. Então eu tenho uma cidade que vamos dizer, altamente qualificada em termos de qualidade de uso e em termos de oferta de moradia, tá certo? Então, isso significa dizer que, só ver aqui se eu consigo fazer uma coisa, exibir aqui, pronto, acho que vai aumentar um pouco mais aí para vocês. Então, isso significa dizer que eu estou garantindo, nesse espaço que vocês estão vendo o desenho aí, tanto o direito à cidade, quanto o direito à moradia. O que eu quero dizer com isso é que o direito à moradia, ele vem junto com o direito à cidade. E ele é uma parte inseparável do direito à cidade. A moradia, a cidade nada mais é do que um conjunto de moradias, além de ser um conjunto de atividades correlatas à moradia. Comércio, emprego, etc. e tal. Então, o direito à moradia ele está na capacidade do Estado de regular uma cidade que possa, portanto, oferecer, né, esse conjunto de infraestruturas, né? Aqui tem umas fotos só para mostrar esse conjunto de infraestruturas. Se vocês pegarem cidades europeias em geral, aqui você tem Paris, aqui você tem Barcelona com o Plan Cerdá, que é lá do começo do século passado, aqui é Amsterdã. Vocês vão perceber pelo próprio desenho da cidade essa ideia de você colocar muita gente morando em blocos muito densos em termos de habitação e com muita infraestrutura oferecida. E com uma regulação pública muito forte, de tal forma que você, limitando as alturas, você possa garantir insolação, de forma que você
estabeleça um mínimo de calçadas e tal, e que você estabeleça, sobretudo, um número, um volume de moradias significativo. É por isso que, nos anos 30, nos anos 20, na verdade, você vai ter um movimento da arquitetura e do urbanismo lá na Europa que vai tentar responder a esse novo momento que se estruturava economicamente. O Walter Gropius, quando ele vai trazer a casa vertical, que é a verticalização, ele vai dizer, olha, aqui a gente consegue, verticalizando, colocar muita gente morando com menos infraestrutura. Portanto, nós estamos racionalizando o acesso à infraestrutura. Em vez de eu precisar 80 pontos de coleta de esgoto, eu preciso 1 ponto para 80 apartamentos. Então, eu estou racionalizando aquilo que é o investimento público e estou, portanto, compensando aquele desequilíbrio que eu expliquei para vocês, que é típico da cidade capitalista, em que os terrenos mais caros são apropriados por quem tem mais dinheiro. Se o Estado chega e fala, não, mas calma, nesse terreno mais caro, eu vou permitir que mais gente more. E por cima dele eu vou fazer uma política que eu vou garantir que os aluguéis sejam tabelados. Ou mais do que isso, eu vou eu mesmo construir moradia para poder garantir que as pessoas mais pobres elas tenham acesso a essa moradia. Então, agora eu vou entrar numa outra parte. Quando eu mostrei aqui para vocês essa imagem do movimento, que eu falo do movimento moderno, eu estou ali embaixo, está escrito Ken Loach, o filme Espírito de 45. Eu acho que vale a pena quem puder ver esse filme, porque ele mostra como é que foi feita a reconstrução da Inglaterra no pós-guerra, onde se necessitava construir justamente uma sociedade de consumo de massa. E o governo do Clement Attlee, que era o primeiro-ministro que ganhou do Churchill em 1946 e constituiu um governo social-democrata, que eles chamavam de socialista. E ele constituiu, então, o quê? Ele passou para o setor público uma série de coisas que eram tocadas pelo setor privado. Saúde, transporte, produção do carvão, que era essencial para a energia naquela época, né? E aí, olha só que interessante, pela primeira vez se criou um sistema de saúde que era universal e que era pago pelo Estado. Por quê? Porque o grande problema na Inglaterra no pós-guerra era uma situação de miséria tão grande que as pessoas morriam e não tinham como pagar o médico que ia de casa em casa, e se não recebesse ali um pagamento X que ele cobrava, ele ia embora sem tratar de ninguém. E aí o poderosíssimo ministro da Saúde do Clement Attlee, que se chamava, esqueci agora o nome dele, Bevan, chamava Bevan, ele constituiu um sistema de saúde que ele falava, não, o Estado vai pagar. Por quê? Porque dentro do capitalismo, sempre que você tem algum produto que que para o qual não haja uma capacidade de pagamento individual, ou seja, é uma mercadoria necessária, mas ela não consegue ser paga individualmente por uma grande parte da população, essa mercadoria ela se torna socialmente necessária e ela precisa ser socialmente produzida, porque senão as pessoas não conseguem ter acesso. É o caso da saúde. A saúde, quem tem dinheiro consegue ir para o hospital chique da cidade, para o Einstein aqui em São Paulo e tudo mais, mas quem não tem, não consegue. E quem não tem, precisa de um exame mais caro, não consegue ter uma máquina de ressonância magnética em casa. Então, esse é o típico caso em que o Estado ele entra, isso foi garantido na Constituição de 88, para justamente assegurar que essa mercadoria seja acessível para todo mundo. Agora, olha só que interessante. O Bevan, poderoso ministro da Saúde, que criou o primeiro sistema universal de acesso à saúde na Inglaterra no pós-guerra, ele era ministro da Saúde e da Habitação. Porque a questão da moradia estava claramente para eles atrelada à questão da saúde. Se eu não tenho casa para morar, eu não só não vou ter saúde, como não vou ter possibilidade de ir para a escola, e mais ainda, eu não vou ter possibilidade de ser consumidor. O que adianta a Bauhaus, dentro do movimento moderno, ficar projetando máquina de lavar, design de utensílios domésticos, se a pessoa não tem onde colocar a máquina de lavar? Então, eu preciso ter a garantia de moradia para todos. Só que como a moradia é cara, o Estado vai assumir a produção da moradia. E ele vai fazer locação social. Isso é um conjunto habitacional de locação social na França dos anos 20.
Mas com o modernismo, isso vai se tornar um projeto que às vezes até era meio exagerado, né? O Le Corbusier, por exemplo, propôs isso para Paris, quer dizer, ó, vamos arrasar com tudo e vamos propor grandes conjuntos aí, torres de 4.000 unidades habitacionais com grandes autoestradas passando no meio. Bom, por sorte, não foi adiante esse plano, que chamava Plan Voisin, plano de vizinhança, né? Mas, ainda assim, era uma preocupação com a questão da moradia. As pessoas, hoje em dia, se a gente fica falando muito no estado do bem-estar social, tem uns jornalistas aí, aquele Constantino que vem reclamar, por exemplo, que não é assim, que o Estado não assume, que tem que ser tudo o mercado e tudo mais. Mas aí, quando você vai ver os Estados Unidos, você vai olhar nos anos 40, no pós-guerra, isso aqui, por exemplo, em Chicago, que hoje é um bairro de Chicago, ou isso aqui, que é o Queens, em Nova York, e também o Harlem, em Nova York, nasceram de conjuntos habitacionais públicos destinados à locação social, que era aí, estão sendo construídos. Então, o direito à moradia, ele nasce de uma lógica do Estado falar, bom, se não dá para pagar a moradia, porque é um item muito caro, e é um item cujo valor está associado ao valor do recorte dessa rede de infraestruturas, que é muito cara também, eu, o Estado, vou garantir que as pessoas tenham acesso a isso. Né? Então, nos anos 20, final dos anos 20, você vai ter uma maciça produção de habitação na Alemanha, por exemplo, são projetos do Bruno Tautz, né, durante a República de Weimar, e depois isso vai gerar um movimento moderno, com as famosas unidades de habitações, por exemplo, do Le Corbusier, ou então grandes conjuntos habitacionais que depois vão se tornando, depois eles deixam passar do ponto, e vão se tornando conjuntos, é o conjunto dos 4.000 unidades habitacionais que tem nas cercanias de Paris e que nos anos 2000 vai dar muito problema social, porque muita gente, quando você esquece do problema, que a questão do direito à moradia, eu já falei para vocês, não é só direito à moradia. É direito à cidade, e isso significa que é direito ao trabalho, direito ao emprego, direito a um salário. E se você não tiver tudo isso, não adianta você também ter só a moradia, que você vai ter problemas lá na frente, que é o que aconteceu na Europa nesse tipo de grandes conjuntos. Porque as políticas sociais, em geral, não deram conta do processo de chegada dos imigrantes, né, dos imigrantes dos países que eles mesmos tinham colonizado e assim por diante. Então, você acabou tendo muitos problemas em relação a esses grandes conjuntos, né? Até chegar a essas coisas horrorosas que foram feitas aí na década de 90, né, como esses projetos do Bofil, que são todos de locação social, né? No Brasil, isso também vai chegar. Vai chegar nos anos 30 também, mais ou menos na mesma época, quando você tem um esforço de alguns arquitetos, que era inclusive no caso do Reidy, que fez Pedregulho no Rio, o arquiteto da prefeitura, falando, nós vamos produzir habitação pública também, né, para locação social. E isso foi feito, infelizmente, e inclusive habitação com todos os equipamentos para dar qualidade de vida, creche, ginásio esportivo, escola, etc. e tal. Mas que, infelizmente, vai ser muito depreciado com o tempo, né? Tá aí, ainda está o ginásio aqui, a gente vê embaixo, né? A escola e tal, mas vai ser muito depreciado e não vai dar muito certo. E aqui o conjunto do Zezinho Magalhães, feito pelo Paulo Mendes, que acabou de nos deixar junto com o Vila Nova Artigas, né? E que tentava, nessa época, né, em 1968, tentava produzir habitação com uma lógica de produção industrial, né? Mas infelizmente também não deu certo porque não existia aqui a lógica econômica para poder sustentar isso, né? Isso que eu vou passar mais rápido, mas o problema é que, na verdade, então aí você tem um padrão do modernismo, que é um padrão de urbanismo, que vai ter sua aplicação em Chandigarh, na Índia, mas também em Brasília, né? Mas a verdade é que isso vai generar soluções urbanas que não são das melhores, mesmo nos países desenvolvidos. É uma solução de você fazer uma grande laje com o térreo para os carros e a vida acontecendo em cima, mas o que vai redundar numa coisa sem vida em cima e extremamente ruim e desagradável na parte dos térreos, né? Mas vai ser recuperado, inclusive, em Brasília, como eu falei por vocês. E vai gerar também, depois, com o surgimento cada vez mais maciço do automóvel, em outros modelos, né, de ocupação territorial, que são muito ruins, inclusive para habitação, que é o total, vamos dizer, priorização
a lógica do automóvel, as casas para as quais você se desloca para fazer compra, etc. e tal, nesses grandes estacionamentos. Eu estou sempre falando aqui da Europa, dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, né? Que eu vou passar porque não precisa agora. Bom, vamos chegar aqui no caso brasileiro. Se eu for olhar para o Brasil, eu vou falar, bom, onde está o Estado aí? Onde está a arquitetura? Onde está o Estado regulador? Onde está a regulação das ruas, das alturas? Onde está o adensamento de várias pessoas num prédio de vários andares para poder aproveitar a mínima infraestrutura? Aliás, aonde está a infraestrutura? Né? E a gente vai ver que, então, aquilo que serve de padrão de discussão sobre o urbano, que é tudo que eu mostrei para vocês até agora, muitas vezes não encontra um reflexo no Brasil. Né? Por que não encontra o reflexo no Brasil? Porque eu falei para vocês no começo que o Estado é fundamental na produção do espaço urbano e na garantia do direito à cidade e do direito à moradia. Só que acontece que o nosso Estado, ele em nenhum momento precisou na história garantir a alavancagem de uma sociedade de consumo de massa, generalizada, que nem aconteceu no pós-guerra na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, em nenhum momento a gente teve realmente um Estado keynesiano que entrasse regulando a economia, garantindo qualidade salário, garantindo nível de renda, garantindo qualidade de vida e regulando a própria cidade. Por quê? Porque o capitalismo ele funciona por uma lógica que a gente chama de desigual e combinada. E isso significa que ele funciona por uma lógica que nem todos os capitalismos são iguais dentro do capitalismo. E o nosso capitalismo, ao longo da história, foi um capitalismo que entrou na lógica periférica. E é muito fácil de entender, é que nem a China hoje em dia. Nós, na América Latina, ou nos países do Sul em geral, nós sempre fomos fornecedores de matéria-prima e depois fornecedores de mão de obra barata. Nós nunca fomos uma sociedade consumidora. Só muito mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, que a gente entrou com parte da nossa população, aquela de mais alta renda, como consumidora do capitalismo globalizado. Mas, no geral, ao longo da história, nós nunca fomos isso. Portanto, o nosso Estado tem uma outra característica. Ele tem a característica de ser um instrumento que serviu para os interesses econômicos que tinham aqui, que eram de exploração, desde a nossa colônia. A colônia de exploração era uma colônia que visava retirar daqui ao Brasil, ouro, diamante, o que fosse, e mandar para Portugal. O Estado que se compunha com as capitanias hereditárias, ele se organizou para ser eficaz nisso. Dividiu as terras, entregou as cartas de sesmaria para algumas poucas pessoas que tinham todo o poder sobre essa terra, Deus e o diabo na terra do sol, e que promoviam a exploração dessas terras com os meios que fossem necessários, o que significava a exploração da força de trabalho, de uma maneira que nem chegava perto da exploração do próprio capitalismo nos países centrais, porque aqui a gente se valeu do trabalho escravo, da escravização de pessoas que foram trazidas, né, primeiro os índios, depois trazidas aos milhões da África para poder produzir numa economia que primeiro era pau-brasil, diamantes, o que fosse, depois virou borracha, depois virou açúcar, borracha e tal, e depois virou uma economia agroexportadora de café. E hoje em dia ela talvez seja agroexportadora de soja, de café, né? E assim por diante. Então, embora ela seja também industrial, porque ela também se industrializou. Bom, então esse Estado, ele teve uma outra característica. Em nenhum momento ele precisou entrar como um elemento regulador para garantir o direito à cidade ou à moradia para quem quer que seja. Muito pelo contrário. O Chico de Oliveira, que também nos deixou há pouco, que era um sociólogo fantástico brasileiro, ele dizia, olha, essa configuração que vocês veem na foto das cidades brasileiras, ela é resultado da necessidade histórica e econômica da gente manter baixo o nível de remuneração da força de trabalho. Qual a melhor maneira da força do trabalho ficar com o nível de remuneração baixo? É você não incluir a necessidade do gasto com a casa nos salários. As pessoas se viram. Nós não tivemos no Brasil um estado do bem-estar social que nem foi
lá nos países centrais do capitalismo. No Brasil, nós tivemos um Estado que eu brinco que é do deixe-estar social. Se vira com pouco salário, porque é o que dá para fazer. Tem na internet, no YouTube, um filme da Hermínia Maricato que se chama Fim de Semana, no YouTube, e que é muito bom. Ele é filmado em 1972 e ele mostra essa expansão das cidades em que o cara fala, nós estamos construindo aqui porque é o que dá, porque o salário não dá. O filme repete quase como um mantra ao longo meia hora dura de todo o documentário, o salário não dá, o salário não dá. Porque o salário nunca foi incorporado como uma necessidade para construir a casa. O direito à moradia, economicamente falando, nunca existiu no Brasil. Ou seja, esse modelo de Estado, de sociedade, eu chamo de um modelo que eu uso o termo forma social patrimonialista. E forma do Estado, forma Estado patrimonialista. Na verdade, é um Estado e é uma sociedade marcada por uma dualidade entre um grupo minoritário, que é o possuidor das riquezas, né? E que tem um poder político enorme e exerce esse poder político econômico de maneira onipotente e violenta, né? Para isso, inclusive, ele faz uma aliança com os interesses externos, né, e consolida o seu poder sobre uma massa trabalhadora que vem originada daqueles que sempre foram a força de trabalho desde a época da escravidão, né? Essa elite, ela exerce o seu poder controlando o Estado, daí o Estado patrimonialista do Faoro, do Sérgio Buarque de Holanda e todos esses teóricos, né? Controlando a terra e depois a terra urbana, quando ela se torna urbanizada. Isso o Flávio Vilaça mostrou no livro Espaço Interurbano no Brasil, que é um livro absolutamente necessário e obrigatório para todo mundo que faça... Estou procurando o livro aqui, mas não estou achando. Que faça urbanismo, estude urbanismo e arquitetura, né? Que é a maneira como a terra urbana ela teve a sua condução de infraestrutura, que é aquele exemplo da sala que eu mostrei para você, que eu falei para vocês do ar-condicionado, conduzida por um Estado subserviente ao interesse do mercado imobiliário. Nunca teve um Estado, porque aqui, na verdade, a cidade e a rede de infraestrutura, ela nascia de uma iniciativa privada, particular. Você tem cidades, sei lá, como Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo, aliás, quase fronteira aí, em que você tinha um produtor de café, ele tinha uma fazenda gigantesca, aquilo começou a crescer, ele precisou de uma estrada de ferro, ele ajudou a financiar a estrada de ferro, ele começou a jogar, a estrada de ferro trouxe gente, ele começou a ter uma necessidade de uso urbano e ele mesmo foi nas suas próprias terras, ele loteou tudo aquilo, ele destinou as mais caras, ele virou um agente imobiliário de si mesmo, porque ele começou a vender as mais bem infraestruturadas, ele ajudou a financiar a infraestrutura, ele deu a prisão e a prefeitura para o Estado, ele deu o terreno da igreja para a igreja, e, portanto, aquela cidade vai se constituir por uma lógica privada, não por uma lógica pública, né? Então, esse o elemento, vamos dizer, mais determinante da formação urbana brasileira, em que você vai ter um Estado que, na verdade, o papel dele é apenas conduzir os interesses da classe dominante de uma maneira muito onipotente sobre as minorias, sobre os trabalhadores e sobre a sociedade em geral, a não ser aqueles que conseguem entrar na parcela de 30%, depois 35%, depois 40% de pessoas, né, que conseguem, vamos dizer, entrar na economia que funciona, né? Muito bem. Então, a partir disso, vamos continuar aqui. Um instante só, que eu tenho que passar aqui. Eu tenho uma lógica de criação das cidades no Brasil que primeiro, eu tenho um núcleo inicial urbanizado pelo próprio interesse dos setores dominantes. Vai ser a cidade velha de todas as cidades brasileiras, onde você já teve palacetes, onde você teve a economia que funcionava e para onde foram todos os investimentos em infraestrutura. Os mais pobres, eles vão se espraiar pelo território,
né, que nem está aqui, de uma maneira desorganizada e sem infraestrutura. Com o tempo, as elites, que é o que o Flávio Vilaça mostra no livro Espaço Interurbano no Brasil, as elites vão escolhendo novas centralidades e elas vão se deslocando, que é o que eu desenhei aqui para o sul. Aqui, né? Ao fazer isso, ela vai levando junto com ela toda a infraestrutura necessária para aquele se tornar cidade. E o resto vai melhorando mais ou menos à medida que é necessário que a população que está aqui ela precise ir para os empregos da cidade. E no entorno dela você vai sendo expulso, né? Você vai tendo uma expulsão da população mais pobre, que rapidamente vai entrar em conflito com as áreas de proteção ambiental. Esse é o padrão de urbanização de qualquer cidade brasileira. Qualquer uma. Muito bem. Então, isso faz com que no Brasil, as áreas com muita infraestrutura, elas são limitadas. Por exemplo, o caso de São Paulo é em torno dessa elipse vermelha. Olha, comparando com Paris, que eu tenho a cidade inteira coberta de infraestrutura. E enquanto que lá você tinha um esforço para fazer com que toda essa área de infraestrutura ela fosse ocupada por muita densidade, muita gente morando, aqui, nesse lugar que você tem muita infraestrutura, você vai ter leis. Esse aqui é o zoneamento de 1972, que vão falar, estas são áreas exclusivamente residenciais, com terrenos de no mínimo 250 metros quadrados o lote. Ou seja, não tem nada de verticalizar que nem o Gropius pedia. Aqui é dizer, pessoal, vocês vão ter o privilégio de morar, de ter o direito à cidade exclusiva. Ter o direito à cidade só para vocês. Os mais pobres que se virem fora disso. Né? Muito bem, se você for olhar no tempo, é essa área que tem... Só um instante aqui. É nessa área que você tem toda a oferta de emprego, né? Passaram aqui 20 anos entre um e outro, né? E você continua a ter toda a oferta de emprego sempre no mesmo lugar, né, da cidade, ali onde estão os setores mais ricos, tá certo? É esse mesmo lugar da cidade que vai ter uma qualidade de vida por causa do direito à cidade significativamente maior e, portanto, uma perspectiva de vida significativamente maior. Essa área em que a renda per capita ela chega a ser 10, 20 vezes maior do que na periferia, ela chega a ter 23 anos de expectativa de vida, né? De 55 para 78, né? Entre o lugar mais pobre da cidade e o lugar mais rico da cidade. Uma vez fui na Bélgica, o rapaz antes de mim estava falando sobre a cidade de Bruxelas, que lá tem muitos problemas sociais. Ele mostrou um mapa parecido e ele falou, pô, nós temos aqui em Bruxelas 3 anos de diferença, 4 anos de diferença da expectativa de vida nos bairros pobres e nos bairros ricos. Aí eu cheguei com o meu mapinha de São Paulo, falei, bom, desculpa qualquer coisa, né? Nós temos 23 anos. E nós somos até capazes de fazer com que a produção da natureza seja diferenciada. E aí a gente consegue fazer com que esse bairro mais rico, que vocês veem no mapinha na direita, ele tem uma média de temperatura 4 graus mais amena em média do que as áreas chiques. Por quê? Porque as leis de arborização são diferentes, só por isso. E aí é muito interessante, porque na hora que a gente vai ver onde estão os pobres na cidade, a gente vê que os pobres estão fora. As favelas de São Paulo aqui estão todas fora. Isso se repete em todas as cidades brasileiras. E essa área que não tem favela também só tem população branca. Portanto, nós produzimos cidades, são cidades dignas do apartheid racial sul-africano. Né? E aí tudo isso se dá com uma postura de regulação que é da antirregulação. O Estado ele não regula, ele desregula. Por exemplo, confundindo o que é legal e o que é ilegal. No Brasil, é ilegal você ocupar terras da União na orla marítima, mas se vocês forem para Natal e vocês pegarem a Avenida Costeira, vocês vão ver à esquerda todos esses resorts que estão aí em área da União. É legal ou é ilegal? Se eu for lá, o cara passa cartão, crédito, débito, tá tudo funcionando direitinho. E as casas que nem a do Luciano Huck, da Globo, que ficam lá em Angra dos Reis, em cima das pedras, completamente ilegais. Mas aqui no Brasil parece que são legais. Mas agora, se você for para um edifício vazio,
que é ilegal enquanto edifício vazio. Por que o edifício vazio é ilegal? Porque ele não cumpre a função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? É justamente aquilo que o Gropius falava. A função social da propriedade é tão somente o dar uso a um imóvel, a um terreno, a um recorte da base de infraestruturas, a uma localização, que recebeu investimentos públicos para estar lá. Então, assim, a função social da propriedade não é somente eu dar um uso social, ou obrigatoriamente eu dar um uso social. Não, eu posso ter um hotel 5 estrelas. Mas o que eu preciso é dar uso, porque aquilo está custando caro. Tem caminhão de lixo que faz a coleta, tem luz chegando, tem poste, tem asfalto, tem saneamento. Então eu não posso deixar vazio. Se eu deixo vazio, eu estou desperdiçando o dinheiro público. Por isso que deixar imóvel sem uso é ilegal. Mas não interessa, porque nenhum juiz no Brasil vai lá encher o proprietário que deixa o imóvel vazio. Mas na hora que ele é ocupado, aí o juiz vai lá e fala, é ilegal ocupar a propriedade alheia. Vocês sabem que na Holanda, se o cara vai lá e ocupa um prédio, o prefeito vai e se o prédio estiver vazio há mais tempo, ele deixa o pessoal lá. Em Nova York, não estou falando da Venezuela nem de Moscou, estou falando em Nova York. Se você deixa um prédio vazio mais de 5 anos, a prefeitura desapropria para fazer habitação social. Né? Então, você tem uma regulação do Estado para dizer, olha, não pode desperdiçar o investimento público do direito à cidade e do direito à moradia. Na Inglaterra tem um caso famoso de um pessoal que ocupou uma mansão na periferia de Londres, que estava lá vazia, tal, ninguém usava há anos, e são brasileiros. Eles ocuparam e com o tempo eles fizeram lá uma escola de como é que chama? De capoeira, uma escola de samba, escola de ritmos brasileiros, depois escola de culinária brasileira, um monte de coisa. Quando o proprietário entrou na justiça, eles se constituíram numa associação cultural Brasil-Inglaterra. E o juiz deu para eles a propriedade. Falou, estava vazia há 20 anos, ninguém usava, isso aí custa caro para a sociedade, vocês estão tendo um uso social muito mais interessante. Portanto, muito obrigado, deu para eles. Então isso mostra, aqui no Brasil não, aqui se o cara ocupa para mostrar que aquele prédio está ilegal, pessoas que não receberam do Estado uma oferta de moradia como algo custoso que precisaria ser encampado pelo Estado, e nem pelo mercado que também não oferece nada, se eles ocupam, eles são retirados violentamente. Mas ao mesmo tempo, o Expo Center Norte, que está à direita na foto, ou o Alphaville ali embaixo, a Alphaville tem 30% da sua área que está em área da União, indígena. E ninguém nunca foi retirado de lá, nem teve que demolir a sua mansão com piscina. Assim como o Expo Center Norte está em área do município de São Paulo, terreno grilado. Né? Então vocês veem que o legal e o ilegal é muito relativo. E isso ajuda na nossa produção de um direito à cidade, um direito à moradia, que é muito relativo. Né? Continuando. Se lá você tem as áreas de muita infraestrutura, são desse jeito da foto de cima, aqui esse quadrado que eu estou mostrando, que tem toda a infraestrutura, inclusive o novo metrô de São Paulo, que foi feito bem aqui, em vez de ele ter prédios regulados, altos, com muita densidade, você tem isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Mansões. Sem nenhuma densidade, e os prédios que estão ao lado também não são densos, porque não tem regulação, não tem exigência. Então são apartamentos de 2 apartamentos por andar que moram 2, 3 pessoas. Então, no meio da cidade infraestruturada, o direito à cidade é garantido como privilégio. E, portanto, você não tem direito à cidade para todo mundo. Logo, você não terá direito à moradia para todo mundo. A partir daí, você vai constituir um linguajar, uma gramática específica para explicar essa urbanidade doentia que a gente tem. Então isso aqui é uma foto do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. É uma periferia pobre do Rio. Se eu perguntar para vocês, isso é periferia pobre do Rio, vocês vão falar, né? E se eu mostrar para vocês isso aqui, eu vou falar, isso aqui é a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é uma nova centralidade, para onde os ricos foram e constituíram uma nova centralidade. Olha que interessante. Geograficamente falando, a Barra da Tijuca fica a 22 quilômetros a voo, né? nem pegando pela hora é 40 e tantos quilômetros. Mas se fizer uma linha reta, 22 quilômetros, enquanto que o Complexo do Alemão é 8. Quem é periferia aí?
É a Barra da Tijuca. Mas nós constituímos uma gramática sobre o urbano que vai dizer para onde os ricos vão, a gente chama de nova centralidade, e para onde os pobres vão, a gente chama de periferia. E aí vem a explicação dada pelo senso comum, que se esquece da ideia de uma base de infraestruturas e da obrigação do poder público de produzir cidades mais equilibradas, e ele vai explicar o problema pela lógica do tensionamento social. O problema da falta do direito à moradia no Brasil não é um problema de falta de política, mas é um problema dos pobres, que existem. Veja bem, nós temos bairros de classe média que estão ali tranquilos com seus prédios do Niemeyer, do Franz Repp, seus terrenos com árvores coloridos, e que estão sendo espremidos por um cinturão, veja bem, de pobreza e criminalidade, que pobre e criminoso, para o cara que escreveu a capa da Veja, é a mesma coisa. E que pior, os pobres eles ainda se multiplicam demais, que eles crescem 6 vezes mais do que a região central. Não existe nada nesse recado mostrando que existe uma lógica por trás que produz a cidade assim. E que, na verdade, não existe nenhuma incapacidade para a cidade ter sido assim. Nenhuma falha do Estado. As cidades brasileiras são assim e não garantem o direito à moradia à cidade, porque isto é um processo proposital. É a própria lógica da nossa sociabilidade. E ainda faz crer que o que está dentro aqui dessa parte aqui coloridinha, bonitinha, é uma cidade incrível que funciona. Mas, na verdade, deixa eu só aqui pedir para o cachorro parar aqui. Não adianta aqui, ele não para. Mas, enfim, então, ainda dá a impressão que essa área, né, do slide anterior, que a Veja mostra, deixa eu achar aqui, é uma área que tem uma ótima urbanização. Né? Então, eu contraponho o cerco da periferia, tá certo? A uma coisa boa, que seria essa coisa colorida aqui. Mas na hora que eu vou ver essa coisa boa, é isso. É um modelo do automóvel, né? Da impermeabilização, da desregulação. E quando você tenta fazer uma cidade que garanta o direito à cidade, né? O que isso significa? Significa você, por exemplo, garantir mobilidade urbana. Felipe, eu preciso pedir um segundinho aqui, que eu preciso só resolver o negócio aqui que... Ah, não, pronto, já resolveu. Por exemplo, você vai trazer mobilidade urbana. Mobilidade urbana, tudo que você faz na cidade para garantir o direito à cidade, significa você atingir privilégios. E na hora que você faz, na hora que você tenta fazer uma política que aumente a mobilidade, que priorize não aquilo que é a política para os 30% que usam carro, mas aquilo que seria a política para os 70% que usam transporte público, aí a gente percebe o quanto o direito à cidade, o direito à habitação e políticas urbanas com mobilidade estão intrincadas, primeiro. E segundo, a gente percebe o que é o Estado patrimonialista. Por quê? Porque se eu vou fazer uma política pública, ela tem que ser destinada ao maior número de pessoas possíveis. O Estado de São Paulo gastou 1 bilhão e 300 milhões para fazer política de mobilidade na cidade. Então, eu acho que ele deveria gastar esse dinheiro para fazer transporte público, que é o que 70% da população urbana usa. Mas não. Eles usaram esse dinheiro, em vez de fazer 10 quilômetros de metrô na cidade, eles usaram esse dinheiro para fazer mais uma via de carros na Marginal Tietê, que não adiantou nada. Então, é um exemplo típico. E na hora que você faz uma política que seja por 70%, como é, por exemplo, você fazer corredor de ônibus, isso foi feito em São Paulo na gestão da qual eu fui secretário, do Fernando Haddad, em que aumentou 415 quilômetros de ônibus foram construídos, a reação é imediata pela retirada do privilégio.
Quando você retira o privilégio de uma pista de carro, você está atrapalhando quem usa esse privilégio. E imediatamente vem a resposta. A resposta é dizer, realmente o prefeito achava que a ideia ia dar certo? Está lá embaixo, por que a ideia deu errado? Mas essa foto ela mostra o contrário, essa foto ela mostra que a ideia deu certo. Essa foto está mostrando que quem tem carro está parado no trânsito, mas quem tem ônibus já passou, não tem nem ônibus aí. Eu uma vez peguei um taxista que falou, não, ciclovia e corredor de ônibus não tem fluxo, não tem ninguém. Eu falei para ele, não, meu amigo, você não está entendendo, tem muito fluxo, é por isso que não tem ninguém. Porque já foi, a gente está aqui parado no táxi, no meio do trânsito, e o pessoal já está em casa, de bicicleta ou de ônibus. Então é o contrário. Só que a nossa miopia, o nosso vício, nos leva a enxergar isso de uma outra maneira. Vocês entenderam o que está em jogo. Muito bem. É a cidade que eu já mostrei para vocês da impermeabilização, né, da desregulação, a estrada do automóvel que passa por cima de tudo, é a estrada dos condomínios fechados, a cidade dos condomínios fechados, em que você sequer tem a possibilidade de usar a rua como rua de cidade, porque as pessoas se fecham lá dentro. Em vez de você ter o uso público da piscina, do clube, etc. e tal, todo mundo reproduz a sua própria piscina. Quando não o seu próprio palacete. E aí você vai ter, nos lugares mais chiques das cidades, você vai tendo o quê? Você vai tendo uma possibilidade de ter uma cidade igual àquela que a gente visualiza no imaginário europeu, com parklets, com ciclovias, com praças. Mas essa é a realidade de uma parte da cidade. Vai ter habitação e direito à cidade. Só que é uma cidade que se constrói individualmente, que leva para dentro do lote da propriedade todas as possibilidades de socialização. Então são cidades com muros altíssimos, com ruas que dá medo de você andar, e que você reproduz dentro do conjunto habitacional, né, tudo aquilo que deveria ser de uso público e de uso urbano para toda a população. Então você vai ter claramente, né, o clube, a piscina, tudo aquilo que naquele desenho eu tinha colocado como sendo parte da cidade coletivizada, aqui é da cidade individualizada. E aqui é uma tese de um rapaz que eu não sei se vocês conhecem, Felipe Anitelli, é um doutorado muito bom, em que ele mostra como esse padrão que eu mostrei em cima, ele vai sendo deslocado para os empreendimentos que são ditos populares como um padrão de qualidade. Eu vou reproduzir para a população mais pobre os mesmos muros, as mesmas guaritas, as mesmas verticalizações sem controle, e eu vou dar um nome chique, né? Chateau de não sei o que mais e tudo mais. Então é um modelo, é um padrão, né? Onde você não sabe onde está a arquitetura e urbanismo mais. O direito à cidade e à habitação se torna de tal forma esgarçado que no Brasil isso aqui pode ser qualquer lugar. De fato, a esquerda é São Paulo, o Mananciais é São Paulo, e a direita é Salvador, Alagados. Mas é a mesma coisa, não muda nada. Você passa a ter uma cidade de altíssimos contrastes. Quando eu mostro isso lá na Europa, o pessoal fala que é... Uma vez o rapaz subiu no palco para me mostrar que era Photoshop, né? Você passa a ter uma reprodução espacial de uma sociedade de contrastes e privilégios. Isso é visto de um lado mais conhecido, isso aqui é visto do outro lado que ninguém conhece, né? É uma cidade onde os mais pobres servem os mais ricos ou então são colocados na periferia. É uma urbanização onde o direito à cidade ele não é garantido, o direito à moradia, ele não é garantido pela não falta de, pela não vontade de política pública. Pelo projeto histórico de você deixar de fora da sociedade uma parte considerada da população, que não vai ter o quê? Saneamento, infraestrutura básica, e que vai, portanto, ter como solução habitacional apenas a possibilidade, né, de ter uma solução, uma espécie de uma remediação, que é o que vocês estão vendo nessas fotos, de situações absolutamente trágicas. E as áreas de proteção ambiental, que normalmente deveriam ser áreas que deveriam estar isentas de ocupação, porque o Estado e o mercado deveriam ter oferecido habitação em outras áreas,
elas se tornam isso na ocupação da população mais pobre, que vai ser culpabilizada de não ter consciência ambiental. Né? Muito bem. E aí a política habitacional, que deveria garantir o direito à moradia, ela vai produzir o estritamente necessário, longe de tudo, onde não há cidade, porque é supostamente mais barato, porque aqui no Brasil o investimento público é confundido com déficit. Quando o transporte público não funciona e as empresas de ônibus não ganham o que elas querem, e aí o governo tem lá e tem que suprir o que não foi, elas não ganharam, a mídia vem falar que o sistema é deficitário. Ele não é deficitário. Pagar transporte com dinheiro público para ele chegar longe, onde tem pessoas pobres que não conseguem pagar, isso se chama investimento, não é déficit. Só que no Brasil é uma confusão. Então aquilo que deveria ser investimento em habitação é visto como um déficit se eu tiver que pagar muito caro por um terreno infraestruturado. Então vou fazer uma produção habitacional igual a essa na Zona Leste de São Paulo, longe de tudo, com cuidado extremo com a movimentação de terra, com a erosão, com a diversidade arquitetônica. E eu vou continuar nos anos 90, 80 fazendo a mesma coisa e no Minha Casa Minha Vida fazendo a mesma coisa. Onde está a cidade aí? Se vocês forem ver, ela aparece aqui no fundo, né? A moça precisou de uma aspirina, falou, meu bem, por favor, vai buscar uma aspirina na farmácia. O cara até hoje está procurando uma farmácia. Não tem comércio, não tem nada, né? Então é você promover um processo de expulsão permanente. E para aqueles que têm um pouquinho mais de renda, você produz isso que o Felipe mostrou, que é essa qualidade, né, sem nenhum tipo de urbanidade, sem nenhum tipo de dinamismo, tá certo? E que você vai colocando. Agora, cuidado, porque a qualidade do direito à moradia nem sempre é garantida apenas por uma produção habitacional. Ela é garantida, que nem eu disse lá no começo, pelo direito à cidade. Às vezes uma produção que é horrível, que nem essa, você fala, pelo amor de Deus, Minha Casa Minha Vida está fazendo isso, mas na verdade, se você pensar que essas pessoas moravam em palafitas e que esse terreno não está muito longe de casas muito parecidas aqui da cidade infraestruturada, que existe uma avenida passando por aqui, que você tem aqui, está tudo um bairro, se você pensar isso com vegetação, com uma escola, com um corredor de ônibus na frente, com acesso a um transporte de van aqui para dentro, com outro serviço de posto de saúde, com uma conexão viária para a cidade, você, na verdade, pode, até mesmo com um projeto com essa cara, produzir um acesso à moradia que seja digno. Tá certo? Isso aqui eu vou pular, que são projetos... Bom, só para dizer, outra questão do acesso à moradia, portanto, é fazer urbanização das áreas que não têm infraestrutura. Nem só garantia do direito à moradia é produzir casa. Eu preciso produzir casa? Sim. Mas eu posso também apenas, como foi o concurso Morar Carioca, ou mesmo o Favela Bairro, em 1998, no Rio, apenas trazer melhorias que são suficientes, com uma melhoria habitacional e com a produção de um conjuntinho aqui e outro ali, para você transformar a favela em bairro. E você fazer com que essas áreas se tornem cidade e garantam direito à moradia. As assessorias de mutirão, que nem a Piabiru em São Paulo, vem há muito tempo fazendo isso, né? E promovendo melhorias que vão, pela urbanização dessas áreas, promover. E isso foi feito na questão da moradia na década de 90, quando você passou a ter as assessorias de mutirões com projetos muito interessantes, como esse do Demetra Anastasaskis, que vai pensar formas de produção que não sejam só do conjuntão habitacional importado da ideia modernista que eu mostrei para vocês, pensando em casas sobrepostas, que vão, por exemplo, gerar várias combinações, que vão gerar inúmeros projetos, como esse aqui na região leste de São Paulo, São Francisco, na década de 90, ou então como esse proposto pela assessoria Usina na década de 90 em outro lugar, ou esse aqui construído lá em Belém, na Vila da Barca, pela cooperativa de habitação, que era dos antigos sócios do Demetrio, que eu acabei de mostrar para vocês, portanto, com qualidade habitacional. Portanto, garantir o direito à moradia é muito mais a capacidade de você botar o governo e o Estado produzindo, sem ser interrompido há 4 anos cada vez que faz alguma coisa, porque a gestão que vem depois ela não é comprometida com uma transformação social e ela, portanto, vai desmontar tudo aquilo que foi produzido na gestão anterior. Isso aqui é em Manaus, pró-Samin,
quando num começo dos anos também 2000, foi feito com dinheiro do BID, um projeto com o mesmo projeto de arquitetura, muito interessante nos igarapés de Manaus, que depois se perdeu, mas que durante um bom tempo foi muito interessante por trazer qualidade, recuperação ambiental das bordas dos igarapés e por uma população que morava em palafita, nessas construções, inclusive permitiam o comércio no térreo. E essa é uma foto tirada à noite, mostrando o quanto a urbanidade é importante, as crianças brincando, né? À noite, tranquilamente, às 11 da noite eu passei lá e tinha crianças ali se divertindo. Aí nós temos projetos, por exemplo, como o Copromo, feito pela usina, né? Pela primeira vez usando como é que chama? Cimento bloco autoportante, inovando e produzindo por mutirão projetos de extrema qualidade. São as pessoas que construíram sua própria habitação. Isso, às vezes, é transferido para o Estado. O arquiteto disso aqui foi trabalhar na Coab de São Paulo e projetou o Parque do Gato, que é esse conjunto aqui, que parece conjunto habitacional qualquer, mas que tem diferenças, porque ele tem, por exemplo, balcões nos apartamentos e ele tem um a cada 2 prédios com pilotis. E os caras da Coab não deixavam, falavam, a gente vai perder 20 unidades. Ele falava, não vai perder, a mesma história do déficit. A gente vai ganhar espaço público. Ah, mas aqui o pessoal vai pendurar coisa. Qual o problema? Deixa eu pendurar. Em Nápoles não é bonito? Não vai ser aqui, não pode? Né? E o resultado disso é um espaço que é utilizado embaixo para fazer assembleia, para as pessoas jogarem dama, xadrez e tudo mais. Você pode ter soluções. Soluções de bairros que usem os térreos com fachada ativa para poder dar dinamismo. E agora tem uma obra aqui do lado, o cara resolveu bater aqui. Mas estou acabando. Dinamismo comercial que permite um outro tipo de ocupação diferente desses bairros, né? E sobreposição de casas, ou até projetos em áreas como o Complexo do Alemão que eu mostrei para vocês, que é um projeto do Jauregui lá no Rio, que tem muita qualidade arquitetônica e pensa na qualidade de vida. Ou seja, a solução do direito à moradia ela passa pela intervenção pública, que tem que inverter as prioridades. Tem que ser uma intervenção pública não só na produção de moradia, mas na produção de cidade nos bairros mais pobres e a produção para todos da infraestrutura, sobretudo a infraestrutura de mobilidade e de transportes. E também de, por exemplo, saneamento, que é o básico, que no Brasil nós somos a 11ª, 12ª economia do mundo e temos cidades com 80% sem saneamento. Cidades de mais de 1 milhão de habitantes. E você tem, é claro, que também produzir habitação. Né? Como aqui você vê, por exemplo, o projeto do Vilieca em frente ao antigo Singapura e a evolução que esses projetos podem ter, mas você vê também que quando não é um projeto sustentado no tempo, pela política pública, e eu coordenei como secretário aqui na Prefeitura de São Paulo, um plano de habitação que era para 16 anos para a cidade, sem colocar meu nome, nem do prefeito, nem nada, e ele está lá até hoje congelado na Câmara Municipal, no 5º subsolo, que tem uma geladeira lá, eles deixaram lá. Então você vê que não dá continuidade. Então, se você não tem continuidade da política pública, você não consegue ir além. E o resultado é isso. É um direito à moradia cortado ao meio. Quer dizer, você tem ali, é construído, mas fica uma gota d'água, né, no entorno. E que gera novos problemas, porque aí os moradores eles fazem um muro para separar e eles se desentendem com quem eles passam a achar pobres. Sendo que eles ficam morando em apartamentos que são muito apertados, com novas dinâmicas, que às vezes são muito piores do ponto de vista da qualidade de vida do que aquilo que o cara tinha na comunidade anterior. Para terminar, eu vou mostrar só uma coisa que a gente elaborou aqui em São Paulo, quando era secretário, para resolver esse tipo de bairro, em que a solução que era dada tradicionalmente era você derrubar todas as casas que estão aqui para construir no lugar um prédio de apartamentos que não dava conta de nem metade das pessoas que moravam. Portanto, altíssimo custo ambiental pelos todos o entulho que você gerava de derrubar tudo, grande impacto social pelas pessoas que você deslocava, tirava daí e tinha que mandar para longe, economicamente muito caro, quando que, na verdade, a gente propôs fazer o quê? Fazer uma licitação para que uma construtora oferecesse um tipo de habitação de construção que pudesse ser repetido pela cidade em qualquer situação de terreno e que pudesse ser modulado de 5 a 20 unidades, com um preço de R$70 mil a unidade habitacional construída.
E, ao mesmo tempo, a gente ia licitar para que escritórios de arquitetura pegassem esse tipo de bairro e propusessem um tipo de intervenção que juntasse urbanização, mobilidade, produção de habitação onde desce, infraestrutura de apoio, e aí sem retirando apenas as situações de precariedade que poderiam ter risco, como, por exemplo, agora a beira aqui do rio, né? Mas o resto você retirava apenas os lugares com risco de desabamento e você encomendava dessa empresa que tinha ganhado a licitação predinhos que variavam de 5 a 20 unidades que você podia ir colocando, né, onde você quisesse para poder distribuir e oferecer habitação, né? Só para terminar, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que ilustra muito o que eu falei, que é o quanto o direito à moradia muitas vezes está vinculado a outras coisas que a gente nem imagina. Quando eu estava na secretaria, a gente fez, por exemplo, uma política. Eu nem estava. Não foi nem minha secretaria, foi a gestão que fez uma política de substituir as luzes convencionais por luzes de LED. A luz de LED ela tem o dobro de luminância. Ela traz uma iluminação muito melhor, né, além de ser mais econômica. E quando a gente voltou nesses bairros muito periféricos, um grupo de mulheres veio falar: olha só, obrigado pela política de segurança. E o prefeito falou: mas a segurança é com o Estado, a gente só tem a Guarda Civil, acho que aqui a gente não fez nada específico de segurança. E elas falaram: não, é que antes a gente tinha que acordar às 4 da manhã, se juntar num bar e ir caminhando juntas, em grupo, até o ponto de ônibus lá embaixo, para não ser atacada, estuprada no meio do caminho, porque a gente trabalha, a gente acorda de noite e a gente volta de noite, às 11 da noite. Agora, com esses postos, a gente ganhou 1h30 de sono a mais. E a gente acorda a hora que quer e vai sozinha, porque, além do mais, esses postos tinham Wi-Fi no poste. Então, às 5 da manhã, podia estar escuro o que fosse, já tinha uma molecada no Wi-Fi se conectando e já tinha uma luz que era uma luz igual de dia. Então, você traz qualidade de vida e direito à moradia com coisas inesperadas. Não é só com a produção da casa. É com um conjunto complexo que passa pela intervenção do Estado acima de tudo. É isso, Felipe. Falei 1h15, desculpa, ultrapassei aí o que você tinha estabelecido, mas era o que eu tinha aqui para apresentar para você. Excelente, professor João, muito obrigada. Uma riquíssima apresentação, vai desde a construção do Estado de Bem-Estar Social na Europa, chegando aqui no Brasil e refletindo em relação aos nossos conflitos aqui. É isso que é muito importante, né? Nos faz pensar sobre a lógica de habitação e de cidade que nós temos, né? A gente fica refletindo a partir do que você nos traz em relação a um monte de coisas passa pelas nossas cabeças, mas especialmente eu fico pensando como a sua experiência como secretário de habitação na construção de um plano diretor na cidade de São Paulo, que foi extremamente elogiado, que inclusive tem impactos até hoje. Hoje eu estava vendo uma notícia de uma ZEI, né, uma zona especial de interesse social. ZEIs. Interesse social, a ZEIs, a construção de uma ZEI na Zona Leste, e que agora está sendo ocupada, chama ocupação Carolina Maria de Jesus, e se fazendo valer daquele plano de diretor para que essa população, especialmente organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tenham acesso a essa área, e claro, a gente entende que, embora já tenha se passado mais de 5 anos, quer dizer, essa área deveria ser hoje uma área já pensada para uma habitação social, ela precisa ser ocupada para que essa lógica seja pensada. Então, como é que é essa integração aí, essa construção dessas EIs? Como é que são os conflitos que estão por trás da construção dessas EIs, especialmente para as áreas de habitação social? Essa é uma questão que eu gostaria de saber, que você explorasse um pouquinho mais, né? Uma vez que esse plano diretor, ele é incrível. Eu tenho, inclusive, uma cópia aqui em casa do plano diretor da cidade de São Paulo.
é lindo, é muito bonito, e foi, enfim, foi uma grande conquista que tem os seus reflexos. A gente sabe que as gestões, elas passam, e as novas gestões, elas querem apagar o que aconteceu anteriormente, mas algumas questões ficam, né? E o MTST tem sabido aproveitar bastante dessa lógica, desse plano ali, para que possa exercer esse direito aí à habitação social. Essa é uma questão. Uma outra questão também que eu gostaria que o professor falasse um pouquinho mais é em relação a esses projetos de habitação social que são construídos. Inclusive eles foram exportados, né, para o interior. A gente está aqui na cidade de Naviraí com 54 mil habitantes, e essa mesma lógica do BNH, do Minha Casa Minha Vida, que ela chegou aqui, e é uma lógica de gentrificação, em que a população ela é realocada nesses lugares distantes dos espaços públicos, dos bens públicos, e essa população fica ali sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Aqui, no caso, nós não temos sequer transporte público na cidade, infelizmente, então, de fato, isso fica ainda mais dramático. E aí eu queria saber, no caso dessas construções que têm uma aridez muito grande, né? São construções que muitas vezes elas não pensam um parquinho, elas não pensam uma praça, elas não pensam um espaço de convivência, uma lavanderia coletiva, um espaço de convivência social e coletiva que seja também um embrião para outras ações sociais que possam acontecer. Então acaba que essas pessoas elas ficam enfim, muito, muito isoladas, mas também tiram de dentro delas a possibilidade de construção dessas reivindicações, né? Porque o espaço é tão árido, é tão difícil, você não tem ali um lugar de convivência. E aí, nesse sentido, já nesses espaços construídos, que já existem, qual é o papel da universidade? O que a universidade pode fazer? Nós aqui, que estamos com curso de arquitetura e urbanismo, curso de ciências sociais, curso de administração, pedagogia, o que nós podemos fazer em relação a esse espaço, a esse conjunto habitacional que se chama Nelson Trade aqui, que é tão árido, tão inóspito? É possível alguma intervenção da universidade já nesses espaços que foram construídos? Como é que a gente poderia fazer? São intervenções artísticas, espaços. A minha área é educação política, né? Eu gosto muito disso. O que a gente pode pensar como professor, como pesquisador, como extensionista? Como a gente pode olhar para esses lugares, enxergar essas pessoas e, de fato, tentar intervir para que esses espaços tenham humanidade, sejam espaços que tenham essa construção, essa construção também coletiva, esse interesse de... enfim, que essas demandas possam ser estruturadas para que esses espaços sejam aprimorados também. É uma outra reflexão que eu faço, né? E, embora não tenha sido o alvo da sua pesquisa, da sua palestra, me vem também quando se diz direito à moradia, a gente pensa também não somente naqueles que tem algum acesso à habitação popular, social, coletiva, mas também aqueles que não têm acesso à habitação de forma alguma, né? Aqueles que moram nas ruas, né? Os chamados moradores de rua, que já é um nome pejorativo, né? Que são as pessoas em situação de rua. E aí, nesse sentido, com o aumento do desemprego, com o aumento da extrema pobreza, como é que a gente pode pensar esses abrigos? Porque a própria noção de abrigo para as pessoas já é uma, enfim, é complicado, né? Elas perdem autonomia quando elas vão para o abrigo, as famílias são separadas ali. Enfim, é uma outra questão que me vem à cabeça. A figura daquele que não tem nada, não tem sequer o acesso a essa moradia precária, né? E essas pessoas estão por aí e elas não são ainda mais invisíveis do que aqueles que ocupam as periferias e, enfim, no máximo que se tem a elas são esses abrigos extremamente rígidos, complicados, desumanizados. Existia uma iniciativa que eu me lembro, acho que no interior, no litoral de São Paulo, que permitia, por exemplo, que os cachorros, né,
também tivessem assistência nesses abrigos. Então, como é possível humanizar também esses espaços, né? Bom, enfim, são algumas questões que me vêm aqui à cabeça. Inúmeras, mas são as que vêm inicialmente aqui. Muito obrigada, professor. Excelente palestra. Estou aqui cheio de coisa na cabeça. Muito bom, que bom. É para responder direto, Felipe? Sim? Muito bem, obrigado aí pelas observações todas. Bom, vamos lá, por partes então, né? Primeiro sobre as ZEIs. As ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, são um exemplo típico do quanto a fazer a política urbana e habitacional no Brasil é difícil, o quanto tem potencial e o quanto isso também é recortado e é impedido em muitas situações, né? Porque, na verdade, as ZEIs são tipicamente o que a gente chama de instrumento urbanístico. O que são os instrumentos urbanísticos? São instrumentos jurídicos dados ao Estado para ele poder combater aquilo que gera o mau uso do espaço urbano. Então, por exemplo, as ZEIs, tipicamente, são destinadas ao poder público poder fazer uma legislação de construtibilidade diferente nos lugares de precários da cidade, para poder melhorar a urbanidade dessas pessoas, né? A qualidade urbana dessas pessoas. E, além do mais, também é um instrumento que deveria permitir, pela obrigatoriedade que ele estabelece em construir habitação social, deveria permitir que você tivesse a possibilidade de construir habitação social nessas áreas mais precárias da cidade, que, em geral, às vezes, são até em áreas infraestruturadas. Portanto, permitindo que você traga habitações de interesse social para áreas mais ricas da cidade, ou um pouco melhores, mais infraestruturadas. Não são só esses, você tem um monte de instrumentos urbanísticos, todos regulamentados no Estatuto da Cidade em 2001. Agora, o que acontece? Esses instrumentos, como outorga onerosa, como o direito de preempção, como uma série de coisas, IPTU progressivo, que vai justamente taxar os imóveis que ficam vazios e assim por diante, eles precisavam ser regulamentados no nível municipal. O Estatuto da Cidade foi criado em 2001 e até 2020 nenhuma cidade brasileira conseguiu aplicar de maneira sistêmica e integrada todos os instrumentos do Estatuto da Cidade para combater o mau uso do espaço urbano. O que mostra que é uma disputa política. O que mostra que é uma disputa por privilégios. Você até teve alguns planos diretores, como o de São Paulo, que você cita, que conseguiram colocar no papel a perspectiva de uso de muitos instrumentos, mas não chegaram a ser aplicados de maneira sistêmica e integrada. Né? Então, essa é a grande questão. É que tudo no Brasil que diz respeito à melhoria do espaço urbano, na verdade, está dizendo respeito a uma disputa política em torno de privilégios. Então, as ZEIs, elas são exatamente um instrumento, vamos dizer, polêmico, porque ele é um instrumento que é uma faca de dois gumes, né? Ou de dois legumes, como dizia a minha filha. Por quê? Porque você tem, por um lado, eles acabam sendo, muitas vezes, caminhos de estigmatização, porque você determina que ali é um lugar pobre que precisa ser melhorado, mas aí depois o mercado não vai lá, não faz nada, o Estado não vai lá, não faz nada, fica largado, e aí, às vezes, até ocupado justamente pelos movimentos para mostrar que aquilo está lá e nada foi feito. E acaba se tornando um espaço de estigmatização, que você fala, aquele é o lugar dos pobres na cidade. Por outro lado, se você associa as zonas especiais de interesse social a outras políticas do Estatuto da Cidade, elas têm um potencial gigantesco. Então, por exemplo, quando eu estava na prefeitura, a gente, no plano diretor, na lei de uso de ocupação do solo, um pouco depois, a gente duplicou as áreas de ZEIs da cidade de São Paulo. Num primeiro momento, eu poderia dizer, se isso for mal usado, vai ser usado como um instrumento de estigmatização. Mas aí depois se aprovou um outro instrumento. E esse outro instrumento era o que dizia que aquilo que fosse arrecadado pela outorga onerosa, que é um outro instrumento do Estatuto da Cidade ainda, que é um instrumento que diz assim, se você construir mais do que a prefeitura estabelecer, você paga uma taxa para poder construir acima. Essa taxa vai para um fundo que se chama Fundo de Urbanização, Fundurb, e desse fundo de urbanização, 30% seriam usados para desapropriar terrenos em área infraestruturada para fazer habitação. E aí você fala, puxa, eu tenho as ZEIs. E nas ZEIs, o preço da terra caiu porque o mercado imobiliário não quer construir para pobre, porque o mercado imobiliário não tem também incentivo para construir para pobre. Porque você pode fazer as ZEIs
se o Estado não faz nada? Porque para o mercado imobiliário, produzir habitação social não rende lucro. É aquilo que eu falei no começo. Precisa o Estado intervir e falar, olha, aqui virou ZEIS e nós vamos dar um financiamento, nós vamos dividir, nós vamos construir, pagar metade da construção, e aí o lucro vai ser de tal e tal forma. Aí você monta operações que sejam interessantes para o mercado da construção. O Minha Casa Minha Vida fez isso no Faixa 1. Muitas construtoras ficaram interessadas que elas ganhavam o dinheiro certo, vinha antes, né? Antes delas venderem já vinha o dinheiro. O que no mercado da construção é muito importante, porque retiro, isso foi mostrado numa dissertação de uma aluna minha, Gabriela Guaritá, que mostrou exatamente que você retira o risco desse investimento, porque você já dá o dinheiro de cara para os construtores. Então, você tem que ter a associação desses instrumentos. Os instrumentos sozinhos, muitas vezes, acabam ficando lá. E aí você tem a perversidade do desvirtuamento da lei no Brasil, que é típica do patrimonialismo. Então, por exemplo, você tem as EIs, mas aí os caras na surdina aprovam na prefeitura uma coisa que se chama direito, direito de protocolo. O direito do protocolo diz o seguinte, qualquer pessoa que protocolou um projeto num terreno tem o direito por aquele projeto. Então, quando o pessoal começou a falar que ia fazer ZEIS, as construtoras foram lá e protocolaram qualquer tipo de projeto em todos os terrenos que elas tinham que poderiam virar ZEIS. Na hora que virou ZEIS, elas não estavam nem aí. 2, 3 anos depois, está surgindo um monte de prédio ali de luxo. Você fala, mas não era ZEIS? Mas eles tinham direito de protocolo. Então, o sistema jurídico urbano brasileiro é uma permanente tentativa de encontrar espaços, de encontrar, né, pequenos meios de você poder escapar e você praticar o desvirtuamento da lei em favor dos interesses dominantes. Então, às vezes, é um exemplo muito bom, porque ele mostra tanto o lado da luta, tanto o lado do potencial, como também o quanto os instrumentos urbanísticos eles podem ter, né, um resultado e uma utilização muito complicados. Né? É um bom exemplo. Bom, então, essa é a primeira. A segunda pergunta tem a ver com aquilo que você falou. Nessa lógica que eu expliquei, a ocupação habitual dada aos mais pobres, inclusive na determinação das EIs, porque são poucos os municípios que vão lá e determinam e demarcam as EIs em áreas da cidade que possam ter valor imobiliário. Normalmente o pessoal vai lá e demarca as EIs lá no chamado PQP, aquele bairro mais distante possível. Né? Então, você vai demarcar longe. Isso tem um custo social gigantesco. Porque esse bairro que fica longe, ele não tem transporte público, ele não tem saneamento, ele não tem nada para a pessoa chegar lá. Então você acaba relegando as pessoas muito longe. Isso, numa cidade que nem São Paulo, por incrível que pareça, não acontece mais. Porque como a cidade já é conurbada, se você manda muito longe, você já está no município seguinte, que já está na sua área. Então, hoje em dia, na cidade de São Paulo, você tem situações, a não ser na Zona Sul, que é uma zona que vai lá para os mananciais, no resto você não tem muito, mas nas cidades médias e pequenas, sobretudo nas cidades médias, a lógica da expansão urbana ainda é essa. Ainda é de você jogar a população para muito longe, sendo que isso custa muito mais caro para a sociedade do que você combater os proprietários de terra em áreas centrais que deixam essas terras vazias para obrigar com os ex, com uma série de instrumentos, direito de preempção, o que for, que você, com PEUC, que é a construção compulsória e tudo, você, ou mesmo com desapropriação, que você faça as pessoas mais pobres morarem na área que a cidade tem infraestrutura, que é a cidade. Mas não. Aqui nas cidades médias, você não valoriza isso, você manda para muito longe, por mais que isso tenha um custo muito alto. Agora, o que acontece muitas vezes nas cidades brasileiras é que os prefeitos dessas cidades são das famílias que controlam a propriedade da terra. Então, como é que o cara vai ir contra si mesmo? Eu, João, enquanto prefeito, eu estou combatendo você, João, proprietário de terra? Não existe. Então é muito difícil. Então você tem uma situação de bairros que ficam muito longe, que não tem infraestrutura. E aí o transporte público é dominado por uma máfia, normalmente, que tem lá uma ou duas empresas que põem os ônibus a hora que elas quiserem, passando a hora que elas querem, com horas de espera, enquanto que a solução que é dada para a população é do automóvel. E aí o prefeito vai lá, em vez dele colocar um VLT,
ele colocar um bonde, qualquer coisa que possa servir a um transporte de massa na cidade, ele faz um anel viário. Ele faz uma via expressa. Né? Então, essa é a lógica urbana das cidades pequenas e médias no Brasil. É uma reprodução de todos os erros que conduziram à urbanização das cidades, das grandes cidades. Né? Bom, daí, a partir disso, você tem uma outra pergunta que é... Papel da universidade. Aí o que acontece? A universidade... quer dizer, aí você tem várias universidades no Brasil. São universidades públicas, tem as universidades confessionais e tem as universidades particulares. E elas refletem muito qual é o padrão, né, no qual elas se inserem. A universidade pública tem a obrigação de fazer extensão, inclusive o termo extensão é errado. Porque a atuação da universidade pública, vamos dizer, involucrada instantinho só, me dê um segundinho só, tá? Por favor. Então, a questão da universidade, assim, a questão da extensão, ela deveria ser a lógica. Deveria ser a lógica da universidade pública. A universidade pública ela deveria ser extensionista pela sua própria natureza. A pesquisa da universidade pública deveria ser pesquisa de extensão. A universidade pública ela tem por obrigação se inserir na sociedade e transformar essa sociedade. As outras universidades não têm a mesma obrigação, mas deveriam ter pelo papel social que elas exercem. Porque elas são formadoras. Formadoras em profissões são profissões que intervêm na sociedade. Então a universidade tem um papel muito importante. Eu estou agora com uma pesquisa da FAPESP, importante, pesquisa temática, sobre justamente o quanto as atividades de extensão, que a gente chama atividades de atividades solidárias e participativas, são atividades que deveriam ser parte do que a gente chama de pesquisa e docência, né, e ensino. Né? Então, essa é uma questão fundamental. Eu acho que a universidade pode atuar de inúmeras formas. Ela pode tanto atuar na pressão em relação ao poder público, para que as políticas sejam feitas de outras formas, e ela é muito importante nisso, por exemplo, na realização de um plano diretor, na prioridade que se dá aos investimentos em transporte público e em outras coisas, na reação à necessidade de inversão da prioridade dos investimentos públicos. Tal. E ela se dá também na reflexão sobre situações mais emergenciais à vulnerabilidade, ou seja, entrar nos lugares e propor coisas que sejam aquelas que não são tão estruturantes, mas que são soluções necessárias para as pessoas não morrerem amanhã por causa do desabamento, por causa da violência, por causa do que for. Então, a universidade ela é a portadora do conhecimento que tem a capacidade de dar soluções para essa transformação, que são soluções técnicas, científicas. Então, ela tem uma obrigação cidadã absolutamente gigantesca e fundamental. Então, essa é quanto ao papel da universidade. E, por fim, quanto à situação de maior vulnerabilidade, a gente fez, em São Paulo, um plano municipal de habitação, que eu falei para vocês. Ele, inclusive, ele pode ser até baixado em PDF, se eu não me engano, no site do LabHab, o Laboratório de Habitação, mas também num endereço que se chama habitasampa.info, INF de faca, inf de formação.br. Eu acho que ainda está lá. É esse plano aqui, esse plano municipal de habitação. No plano municipal de habitação, por que existia uma diretriz para isso no plano diretor que você citou, que ganhou prêmio na ONU e tudo mais, que era da criação de um serviço de moradia social destinado à população em extrema vulnerabilidade social.
né, que é basicamente a população em situação de rua, ou a população dependente química que está em situação de rua ligada à dependência química, a famosa Cracolândia aqui em São Paulo. Você tem que resolver isso com políticas públicas. Só que veja bem, política para habitação em situação de população em situação de rua é uma política extremamente ampla e complexa. Ela parte desde o atendimento sociopsicológico para a população, de você colocar ela em prédios que você pode oferecer pela prefeitura, porque aqui a gente ofereceu hotéis, né? Mas que você pode oferecer prédios e você coloca para as pessoas terem uma fase de transição, porque muitas vezes você não pode oferecer para uma pessoa que mora na rua um apartamento com a chave, algumas sim, mas muitas pessoas precisam de outro tipo de acompanhamento, né? Sociopsicológico, etc. e tal, psicossocial, para você poder dar a elas capacidade de reinserção no emprego e tudo mais. Você pode fazer a prefeitura oferecer emprego, inclusive, né, dentro dos conjuntos de empregos públicos que a prefeitura oferece, né? Então você pode fazer isso, abrir frentes de emprego para você reinserindo essa população. Então é um conjunto de políticas, né? E aí você pode ter política de abrigo. Quando a gente estava aqui, a gente fez o abrigo com PET, que você já citou, né? Porque muitas vezes a população em situação de rua não vai para o abrigo porque tem que separar do seu cachorro e não quer. Ou a gente fez também abrigos para a população LGBT, sobretudo para a população transexual, porque ela tinha um grande problema de em que abrigo ela vai, masculino ou feminino, porque os abrigos são inclusive separados por gênero. Então você repara que é um monte de ações que devem ser feitas em conjunto para você poder atingir uma população com benefício real, tá certo? Então você precisa ter, vamos dizer, políticas específicas. Só que o problema do Brasil é que elas são interrompidas. Aqui em São Paulo a gente tinha uma política de redução de danos para a população em situação de dependência, né, de dependência química, que era chamada de Braços Abertos, que ganhou prêmio da ONU, ganhou prêmio internacional, que foi interrompida, e no lugar o novo prefeito, que nos governa hoje, pegou um trator e foi lá derrubar prédio com gente dentro. Então é esse o grande problema, não é às vezes só da política. O problema do Brasil não é não ter política, não é incapacidade de fazer, elas existem, a gente pode fazer. O problema é a gente fazer uma mudança nas mentes, sobretudo nas mentes das elites, de entender que essa transformação é necessária para todo mundo. Agora veja só, em plena Covid, está tão difícil fazer entender às pessoas que a solução do Covid é uma solução coletiva, que ele só vai resolver quando todo mundo ficar em casa mesmo, o máximo possível. Aí a pessoa fala, mas não pode ir. Aí eu pergunto, você não pode? Porque é verdade que tem gente que não pode. Então a gente tem que reduzir para apenas aqueles que não podem. E a gente tem que começar a cobrar de empregador que está obrigando gente a ir para o trabalho. Porque esse empregador ele é altamente culpado, mas isso é a mentalidade do não coletivo. Não entender que são coisas que demandam soluções sociais coletivizadas. Mas a gente tem muita dificuldade. A gente tem o presidente da República que, em pleno momento disso, vai fazer carreata de moto sem máscara, com 1.000 pessoas sem máscara. Então é muito difícil. A questão urbana ela é exatamente isso. A necessidade de entender que as soluções têm um aspecto de coletivização, de sociabilização, que são fundamentais. Senão a gente nunca vai resolver a questão habitacional e urbana no Brasil. Muito obrigada, professor. Imagina. E é claro, sempre com luta social, né? Não tem como... Claro. Inclusive, você falou uma coisa, você falou en passant, você falou, eu gosto muito da questão da educação política. Bom, é muito importante dizer que o termo política, ele vem sendo, de uma maneira muito preconceituosa e pejorativa, ele vem sendo transformado em algo ruim. Então, assim, aqueles que querem fazer a má política transformam o uso do termo político em algo ruim, criam o termo mimimi. Se você fala muito política, você está fazendo mimimi. É para desvalorizar a discussão de conteúdo. Enquanto eu desvalorizo, eu faço a pior política possível, que é dizer que cloroquina salva do Covid, por exemplo. Então isso é a jogada. Eu desqualifico a política e, ao mesmo tempo que eu desqualifico a política, eu faço a pior política, né? Então, o que é muito importante entender
é que tudo isso que eu falei, desde que eu abri a boca até agora, é política. Porque a solução dos problemas de moradia são de políticas públicas, portanto, são questões políticas no sentido real da palavra, no sentido nobre dessa palavra. Então, você falou em formação política, educação política, isso é uma coisa que a universidade tem obrigação de fazer. Quando a universidade vai para esses bairros precários, para as situações da população mais pobre, e vai lá e explica, ajuda, dá soluções, ajuda a reconstituir o tecido social, ajuda essas pessoas a se organizarem frente ao poder público, a fazerem questionamentos, a terem documentos técnicos que possam permitir soluções para suas situações que o poder público não está oferecendo, a gente está fazendo política e formação política. Maravilhoso, professor João Ita, que linda palestra, grandiosa, transformadora, muitíssimo obrigada. Saímos todos aqui transformados e mexidos, muito mexidos com a sua fala, muito, muito bonito. Não só a sua fala agora, mas todo o seu trabalho. Queria agradecer também todo o seu trabalho. Às vezes a gente... toda a sua atuação política... também é importante dizer, o professor que sai dali do seu castelo e ousa chegar ao espaço público de gestão e realizar o que foi feito na cidade de São Paulo com o plano diretor é realmente muito louvável. A gente olha para essa iniciativa com orgulho, com muito orgulho. É um orgulho para o país, sim. Muito obrigada, emocionante a sua fala. Felipe, eu queria aqui dizer que sou muito grata por poder participar desse momento aqui com o professor João Ita aqui. Muito, muito bonito. Eu agradeço muitíssimo mesmo e agradeço também especialmente as respostas e as provocações que foram feitas aqui. Vamos trazer para nós, vamos refletir, e certamente a gente vai ter que fazer política de extensão aqui nesses espaços habitacionais, e vamos convidar o senhor para vir nos visitar aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só não pode me chamar de senhor, porque depois que eu fui vacinar, que eu tinha diabetes aos 50 e poucos, e me falaram, tá vendo, nada como ser velhinho e doente. Eu agora estou complexado, então você não pode me chamar de senhor. Fora isso, muito obrigado. Fico muito feliz pelas suas palavras e é isso, a gente tem que se mobilizar. Acho que todo mundo aqui está com esse mesmo espírito, né? Inclusive, eu estou vendo aqui no YouTube aqui que tem um colega, professor do Mackenzie e colega de luta que participou desses mutirões todos que eu mostrei para vocês e que é hoje professor do Mackenzie, o Celso Sampaio, e ele colocou aqui para mim o link para o Plano Municipal de Habitação. Então, muito obrigado aí, Celso, pelo sempre, ele está sempre apoiando. Estava lá e já falei, ele já colocou. Então, é isso. Obrigado, muito obrigado pelas palavras, fico muito feliz. Bom, o Celso é craque, né? O ano passado ele veio, ele deu uma palestra para a gente e foi muito legal também. Obrigado os dois, João, muito obrigado, e Tatiana, por ter finalizado dessa maneira, pelo tom aqui no chat, acho que todo mundo gostou, foi muito positivo e inspirador. Acho que a Tatiana tem razão, foi muito inspiradora, tem toda uma base, né, no início da palestra, uma base acadêmica que foi caminhando em direções que a gente acha correta. Obrigado, João, obrigada, Tatiana. Muito obrigado, e obrigado aí a turma toda que aguentou até o fim, né? 80 pessoas aí, muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos, todo mundo. Valeu. Tchau.